Boa tarde, turma! Vamos para a nossa aula da semana de língua portuguesa, páginas 34 até 43. Aí vem letra de canção. O texto a seguir é uma letra de canção em que uma onça deixa de comer outros bichos depois que uma criança tem uma ideia. Qual terá sido essa ideia? Leiam e, se puderem, cantem para descobrir. Criança, criança. A onça era sonsa, sonsa de nascença. Chegava de manso para encher a pança, sem pedir licença. Jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preá, cutia, quati, não tinham descanso. Mas uma criança chamou a responsa, criou uma dança, a dança da onça. Criança, 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 criança. Dançando essa dança, a onça desonça, despança, dispensa sua comilança, e hoje só pensa em dançar a dança. Criança, criança. Cide Campos e Augusto de Campos, crianças, crianças. Então, leiam o texto e depois vamos para as questões. Língua, usos e reflexão. Parágrafo e organização do texto. Você viu que a fábula A Cigarra e as Formigas, da página 18, tem 6 parágrafos. Agora, releia o primeiro parágrafo e observe as expressões destacadas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Letras maiúsculas e pontos finais podem indicar o início e o fim de frases. Observe e responda. Quantas frases há nesse parágrafo? Então, são 3, né? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Uma frase. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. 2 frases. De repente, aparece uma cigarra. Então, 3 frases. O parágrafo pode ser utilizado para separar partes importantes do texto ou para indicar uma mudança no rumo da história. Observe as expressões destacadas no trecho. Qual delas muda o rumo da história? E poderia indicar um novo parágrafo. Por quê? Então, a expressão de repente, né, é uma sugestão, porque a expressão marca uma mudança nos fatos. Por exemplo, algo novo vai acontecer. Pode ser um novo parágrafo, né? Então, essa expressão de repente poderia estar no novo parágrafo, porque sugere que alguma coisa nova pode acontecer. Observe novamente o texto da página 18 e responda. Quantos parágrafos são iniciados por travessões e começam com a fala das personagens? 4. Hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos e conversem sobre o que aprenderam. Parágrafo. Organiza o texto em prosa ou pode separar os momentos do texto. Fábula, em prosa e em verso. Pontuação e expressividade. Atividade oral e escrita. Os sinais de pontuação nos textos ajudam o leitor a dar mais sentido ao que lê. Releia em voz alta a fala da cigarra, da fábula A Cigarra e as Formigas. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. O que você acha
que a cigarra está sentindo ao falar isso. Possibilidades: medo, desespero, fraqueza, tristeza, indignação, fome, etc. Releia a mesma frase, expressando com a voz os sentimentos do quadro abaixo: fraqueza, raiva, tristeza e medo. Os sinais de pontuação, conhecido como ponto de exclamação, pode criar efeito de ênfase ou expressar sentimentos como surpresa, alegria, dor, decepção, etc. Releia em voz alta o trecho a seguir extraído da fábula de Êxopo. Repare nas mudanças no seu jeito de falar quando existem sinais de pontuação. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Para que serviram os 2 pontos? Para separar a fala do narrador da fala da personagem. Qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala das formigas? Ponto de interrogação. Quantas frases há na fala das formigas? 2. O que você observou para responder? As 2 frases começam com letra maiúscula e terminam com ponto de interrogação. Releia outro trecho da fábula. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. O travessão geralmente é usado para iniciar a fala das personagens. Nesse trecho, o travessão também foi empregado como uma finalidade diferente. Qual? Separar a fala da personagem da fala do narrador. Circule a fala do narrador. Observe os sinais de pontuação destacados. Por que 2 deles foram empregados um em seguida do outro? O ponto final encerra a fala do narrador. O travessão indica o início da fala da personagem. Leia em voz alta esta fala das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Observe o que acontece com sua voz ao ler a frase com um sinal de pontuação destacado. Esse sinal de pontuação é chamado de reticências. Que ideia as reticências podem trazer para esta fala? Sugestões: podem indicar hesitação ou uma pausa, uma parada para pensar, uma forma de deboche ou um movimento para deixar a cigarra em suspense. Qual é o segredo das palavras desta letra de canção? Então, vocês viram um texto de uma letra, de um trecho de uma letra de canção de Gabriel Pensador, e aí tem algumas questões para vocês responderem. Então, qual é o segredo das palavras dessa letra de canção? Troca-se a ordem das sílabas de cada palavra e acentua-se a última sílaba, né? Então, ele troca lá: meu nome é Gabriel, meu menor é eu brigar. Então, ele faz uma brincadeira com as palavras. Pensando na sua resposta anterior, conclua nessa canção o que significa gualim. Então, significa língua, né? Ele inverte as sílabas. Para criar as palavras na canção, o autor inventou uma regra. Observe: quero, roque, nome, menor, tudo, do tu. Leia as frases e marque a que corresponde à regra. Ele organizou as sílabas das palavras de trás para frente. Por que nas palavras oi, é, não e quer, o autor não aplicou a mesma regra? Porque elas têm apenas uma sílaba. Sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao falar uma palavra. Agora você,
Releia as palavras destacadas no item B da atividade anterior, copie. A palavra com maior número de letras, quer. A palavra com menor número de letras, é. Localize na letra da canção Gualim palavras que você reconheceu e que tem uma sílaba. Oi, é, meu, o, quer, mas, não, vou, duas sílabas. Tudo, legal, nome, quero, sabe, falar. Três sílabas. Gabriel, macaco, banana, descascar, palavrão. 4 sílabas. Chocolate. Mais de 4 sílabas. Paralelepípedo. Escolha uma das palavras de cada um dos itens da atividade 2 e separe-as em sílabas. Escreva cada sílaba em um quadrinho. As respostas podem variar. Então, tem aí algumas sugestões. Pode ser que vocês escolham outras palavras, não tem problema. Seguindo a mesma regra que Gabriel, o pensador, criou em Gualim, transforme as palavras a seguir. Então, fábula, então veja aí, foi escrita de trás para frente. Labufá. Trabalho, lobatrá. Palavra, vralapá. Jabuti, tibujá. Tucano, nocatu. Descanso, socandês. Tatu, tutá. Quati, tiquá. E preá, apre. E para finalizar, assim também aprendo. Leia a tirinha abaixo, converse com os colegas e divirta-se. O trabalho enaltece, o trabalho é glorioso. Vamos todos trabalhar, o dia a dia trabalhoso. Viva, urra! O que uma cigarra não faz para ganhar um troco? Vocês gostaram da maneira como o cartunista interpretou a fábula da cigarra e das formigas, né? Então, a cigarra tá aí cantando, mas ela arrumou um jeito, né, de cantar, mas também ganhar alguns trocados, tá bem? Então, voltando um pouquinho, vocês vão ver que lá na página 36 tem uma atividade para fazer, mas essa atividade vocês vão fazer no caderno, tá bom? Mas eu vou estar colocando um vídeo para ajudá-los a fazer esta atividade, tá bom? Que é uma produção de texto. Então, corrijam aí essa aula de língua portuguesa com atenção e qualquer dúvida me enviem lá no WhatsApp. Até mais, até a próxima aula.